Tem um termo na Bíblia que fala sobre um dos termos que designa pastor, presbítero, a liderança da igreja é episcopos. E eu falo para os alunos que a ideia desse termo, que ele é traduzido às vezes por supervisor, é aquele que está em cima. E na teologia católica eles acabaram fazendo disso como uma hierarquia. Mas eu digo que isso é errado, é uma falácia deles, porque a ideia de episcopos é aquele que fica num lugar mais alto para enxergar melhor. Então por isso que eu vim aqui para cima. A gente vem para ficar mais alto, não porque é melhor que os outros, mas porque daqui fica melhor para enxergar os irmãos enxergarem também. Essa é a ideia desse termo na Bíblia. O pastor ele é designado bispo, episcopo, não porque no grau hierárquico ele é melhor que os irmãos, mas porque ele tem que ficar numa posição um pouco mais elevada para cuidar melhor, enxergar mais longe. Porque o ministério, quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, Deus nos constituiu episcopos, bispo, para pastorear a igreja de Deus. Né? Então, essa é a ideia dessa expressão bíblica. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar, meditar em João, capítulo 21, de 1 a 23. João, capítulo 21, de 1 a 23. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias, então, neste trecho da Palavra de Deus. João, capítulo 21, versos 1 até o 23. Teremos outros versículos correlatos para meditarmos, mas eles estarão ali na apresentação. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos
e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse-lhe isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Jesus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a isto? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E vou ler o finalzinho aqui. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por tê-la aqui em nossas mãos aberta e que o Senhor nos abençoe agora na meditação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades que temos nesse texto tão rico e que possamos não apenas compreendê-las, mas trazê-las para a nossa vida e vivê-las no nosso dia a dia. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando chega no fim do ano, geralmente é um momento de retrospectivas. Você acessa um ou outro canal, está aparecendo lá. Retrospectivas no final deste ano, retrospectiva 2016. Vai mostrar tudo aquilo que aconteceu, as coisas que foram boas, que foram ruins. Certamente vai ter questão política do Brasil, sempre tem, isso é bem claro, não precisa nem ser profeta para dizer isso, né? Prever, isso aí vai acontecer. Vai falar sobre catástrofe, sobre várias situações que aconteceram no nosso país, coisas boas e coisas ruins. Neste episódio, finalzinho do Evangelho segundo João, Jesus ele também apresenta algumas retrospectivas para os discípulos. Primeiramente, nós vemos o contexto, Jesus aparece para eles novamente. Versículos 4 a 8, nós vemos essa verdade. Jesus estava na praia, os discípulos não reconheceram que era ele, e aí Jesus dá um grito e pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? Disseram: não temos. Versículo 6: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançaram as redes, o que aconteceu? Pescaram muito, tantos peixes, que eles foram contar, e alguns comentaristas dizem aqui, que os 153 certamente eram só os grandes, porque aparece lá no versículo, 153 grandes peixes. E é bem possível que os pequenos eles já separaram e vão pegar só os grandes. Tem tanto peixe aqui, a gente separa só os que forem grandes. Essa situação é um tanto interessante, porque Jesus, ele morreu, foi sepultado, havia ressuscitado já, alguns discípulos já tiveram essa experiência com ele. Mas aí parece o seguinte: bom, o nosso mestre, aquele que caminhava conosco, já era, morreu. Sei que ressuscitou, mas e agora? O Pedro, na sua dinâmica, ele pensou: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Versículo 3. Vou voltar a fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer. E muitas vezes, o que acontece conosco numa situação de desânimo é voltar para a nossa zona de conforto. Para o Pedro, pescar era a zona de conforto dele. Eu vou pescar, vou fazer aquilo que eu estou acostumado. Mas Jesus aparece exatamente nessa situação e se manifesta aos discípulos. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos exatamente para essa primeira retrospectiva. Jesus nos faz pensar, ou Jesus nos faz lembrar do chamado que lhes fizeram.
Se você comparar esse episódio com o que aconteceu lá em Lucas 5, versículos 5 a 6, nós vemos que existe um paralelo. Parece que os discípulos estão vivendo a mesma história que outrora viveram com Jesus. Repare o seguinte, não sei se está dando para ver muito bem, talvez os que estão mais longe fica mais difícil. Para mim, ler aqui já está meio pequeno. Então, eu estou lendo aqui, João 21, de 1 a 8. Versículo 3 diz assim: naquela noite nada apanharam, não pegaram nada. Lucas, capítulo 5, versículo 5, quando Jesus chama os discípulos, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Veja se não é um paralelo daquilo que aconteceu há cerca de 3 anos. Os discípulos, talvez um pouco desanimados, voltaram para a pescaria, e aí Jesus aparece para eles, e eles não souberam que era Jesus. Possivelmente, uma razão é por causa da distância. Estavam a cerca de 100 metros, diz lá no versículo 8, 200 côvados, mais ou menos 100 metros de distância da onde Jesus na praia, para onde o barco estava. Então Jesus pegou, deu um grito: você tem alguma coisa para comer? Ah, não pegamos nada, está feia a pescaria aqui. E Jesus fala: olha, lance a rede à direita. E aí eles fizeram isso. Isso já os fez lembrar, pelo menos nós vemos aqui, o João, no versículo, aqui está dizendo aquele discípulo a quem Jesus amava, mas essa é uma forma de João escrever o seu Evangelho. João, quando fala sobre João, sobre ele mesmo no Evangelho, ele usa a expressão discípulo a quem Jesus amava. Talvez uma maneira de não chamar muita atenção para o autor, então ficar toda hora dizendo eu, e ele fala, discípulo a quem Jesus amava. Alguns acham que isso aí era até mais, ficou pior até do que se ele falasse que fui eu mesmo, porque ele é o queridinho. Mas, de fato, nós vemos isso, era notório que Jesus amava muito esse discípulo. Alguns vão dizer que isso porque ele era mais novo, Jesus cuidou de forma um pouquinho mais dedicada para com ele. Então, isso é outra história. Depois, no versículo 6, diz assim: assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. No paralelo, no texto anterior de Lucas, nós vemos assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Versículo 6 de Lucas 5. Veja se a história não é a mesma. Na verdade não é a mesma. Eu coloquei como uma retrospectiva, mas foi de propósito que Deus fez todo esse cenário para que eles se lembrassem do chamado. Meus irmãos, tem hora que nós nos esquecemos do nosso chamado. Nós nos esquecemos de quem nós somos. E muitas vezes Deus tem que fazer: acorda, lembra aí, lembra quem você é. Eu te chamei para estar do meu lado. Eu te chamei para você ser crente, para ser fiel a mim. Não dê ouvido para esse povo aí fora. Você tem que fazer diferença. E os discípulos aqui, eles possivelmente estavam um pouco desanimados e fizeram aquilo que estavam acostumados a fazer. Se Jesus não intervisse nessa situação aqui, quem sabe eles voltariam para a pescaria com o barco do seu pai, voltavam para tocar a vida adiante, e aqueles 3 anos de ministério teria sido uma vaga memória depois de um tempo. Jesus os chama exatamente, os recomissiona exatamente numa situação paralela de 3 anos e meio aproximadamente atrás. Eles estavam arrumando as redes do seu pai, não pegaram nada aquela noite inteira, e Jesus fala: lance a rede. E eles começam a pegar tanto peixe. Jesus fala, em outras palavras, para ele, estava mostrando o seguinte: olha, beleza, pegou bastante peixe? Pois agora vocês vão ser pescadores de homens. Talvez algumas pessoas naquela primeira chamada diriam o seguinte: Senhor, deixa eu vender os peixes agora que a gente pescou tanto aqui, deixa eu melhorar o meu negócio. Muitas vezes, quando Deus, por exemplo, se é um chamado específico para o ministério, que foi o caso deles,
Deus está dizendo o seguinte: olha, vem após mim, e o sustento pode deixar que eu cuido. Pode deixar que eu cuido. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a força do nosso braço e aquilo que a gente conquista é o que de fato nos sustenta, mas nós não podemos pensar assim. Quem nos sustenta é o Senhor. Talvez você faça o seguinte: mas eu não estou chamado para ministério de tempo integral, mas não tem problema. Ainda assim, quem nos sustenta é o Senhor. Não é Deus que nos dá, não somos nós que, por sermos bonzinhos, conquistamos alguma coisa. É Deus que nos dá o emprego, Deus que nos dá o salário, Deus que nos dá o sustento de cada dia. O Salmo 127 nos diz isso: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O Senhor é quem nos sustenta. E Ele estava mostrando isso para os discípulos quando nos comissionou, quando os chamou e disse: pescaram bastante, sabem que eu consigo sustentá-los, pois agora vocês larguem tudo, venham após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E agora, nesse momento do desânimo deles, vou voltar para a minha antiga profissão. Jesus aparece e fala: lança a rede. Lançaram a rede e pescaram muito. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: você se lembra mais ou menos de alguma coisa assim? Se lembra mais ou menos de um episódio desse? Aí é onde João fala: o Senhor, Ele articulou a situação do mesmo jeito para que nós não nos esquecêssemos quem nós somos. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer de quem nós somos. Não podemos. Martin Luther King, ele disse uma frase: nós não somos quem havemos ser, não somos quem gostaríamos de ser, mas graças a Deus nós não somos mais aquilo que éramos. Nós não somos mais aqueles que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não somos ainda quem devemos ser. Estamos caminhando para lá, mas nós nunca podemos nos esquecer de que nós somos povo de Deus, chamado para ser sal da terra e luz deste mundo. Continuando um pouco a história, Jesus os chama agora para comer. Né? Tá bom. Jesus os chama para comer. Versículos 9 a 14. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Interessante isso. Já parou para pensar nesse episódio? Jesus, os discípulos estão lá, ele chama, então primeiro pescaram os peixes, Jesus fala: vem para cá agora. Jesus tinha preparado ali, arrumado um braseiro, feito uma fogueirinha, e tinha colocado nessa fogueira, diz o versículo aqui, tinha deixado a fogueira, versículo 9, havia peixes e pães, e também pão. Uma pergunta para os irmãos, aqui é mais uma retrospectiva. Jesus está dizendo para Pedro e para os seus discípulos, de outra maneira, o seguinte: qual foi a última vez que você viu uma fogueirinha igual essa daqui? Qual foi a última vez? Pense um pouquinho na sua vida e veja a última vez que você ficou na frente de uma fogueira. Sabe quais são as duas vezes no Novo Testamento que aparece essa palavra para braseiro aqui? Uma é nesta ocasião. A outra é quando Pedro nega Jesus. Jesus coloca Pedro na situação parecida com a da negação. São duas ocorrências só dessa expressão do braseiro. Uma é nesse texto e a outra está lá, João 18, 15 a 18 e 25 a 27. No versículo que nós temos aqui, diz lá: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. No versículo de João 18, verso 18, ora, os servos dos guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Jesus é muito didático, por isso ele é um mestre dos mestres. Ele sabe como trabalhar o ser humano. É o mestre por excelência.
E ele então, na primeira situação, ele faz a retrospectiva do chamado. Ele monta a situação e faz a retrospectiva do chamado. Aqui, ele faz a retrospectiva da negação de Pedro. Quando Pedro, então, estava lá com os guardas, ele estava em volta de um braseiro. Então, voltando aqui ao slide, é como se Jesus, voltando aqui mais um, dissesse para Pedro: Pedro, qual foi a última vez que você viu um braseiro? Você lembra disso? Não faz muito tempo, não. E aí, o que acontece logo em seguida? Uma outra semelhança. No texto de João 21, nós temos aqui os próximos versículos. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, amas-me? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E naquela situação, em frente a um braseiro parecido com o que Jesus tinha montado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é muito didático. Não teve como Pedro não reconhecer o que Jesus estava fazendo com ele. Jesus estava fazendo ele tratar do pecado dele lá naquele momento. O que acontece conosco, e de forma parecida, Deus trabalha a nossa vida e Ele trabalha os pecados da nossa vida. Ele não é aquele que põe pano quente em cima, mas Ele trata o pecado para transformar a nossa vida, para a gente sair daquela situação melhor, sair da situação melhor do que do jeito que nós entramos. E Jesus faz isso com Pedro. Aqui, Jesus faz então Pedro lembrar do compromisso que fora negligenciado. Jesus tinha falado com Pedro, os irmãos lembram dessa história. Jesus disse para Pedro: olha, o filho do homem vai ser traído e tudo. E aí o Pedro chega e fala: Senhor, não é que todo mundo fizer isso, eu nunca vou fazer. De forma impetuosa, sem pensar muito, ele disse: não, eu não nego, de jeito, eu vou com o Senhor até o fim. Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus, nesse momento, próximo daquela fogueira, pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Existe no texto, no nosso texto grego, uma distinção de palavras ali, que alguns comentaristas falam que não tem muito a ver, outros colocam peso nisso. Eu acredito que tem, eu acredito que se foi colocado, ainda mais eu que sou professor de grego no seminário, né, senão não valorizo a profissão, né, o serviço lá de ser professor de grego. Existe diferença. Nas 2 primeiras, Jesus está perguntando para ele o verbo agapau, que é o agape. Eu falo para os alunos o seguinte, que não é ágape. Ágape a gente aportuguesou. Na verdade é o agape, mas tudo bem, isso é só informação técnica. Nas 2 primeiras, Jesus usa essa expressão. Na terceira, ele usa um outro texto, um outro termo para amor, que é filéu. Vem de filéu. Jesus, nas 2 primeiras, pergunta sobre um agape, e aí Pedro responde com filéu em todas. Pedro fala filéu em todas. E aí, na terceira vez, Pedro usa filéu. Mais ou menos, seria como se Jesus perguntasse: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Ah, Pedro, então você gosta de mim? E Pedro se entristece porque na terceira vez Jesus fala: gosta de mim. E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Alguns vão entrar na discussão, como eu falei, porque eles devem possivelmente conversar em aramaico, aquela coisa toda, mas eu acredito que no texto grego o que aconteceu foi transparecer um pouco o diálogo em aramaico, e às vezes eles utilizam mudança de palavra para facilitar, igual que acontece no texto de Efésios, que o pastor já mencionou aqui, com relação a usar palavras diferentes para pai e mãe. Então, quando a língua tem essa riqueza, certamente o autor ele aproveita isso e coloca no texto. Então, Jesus nos fez lembrar do compromisso negligenciado. Pedro, você disse para mim que não ia me negar. E agora, Pedro? Jesus tinha dito: olha, vocês vão ser pescadores de homens. Jesus fala: então agora você cuida do meu povo.
Eu não esqueci isso. Você pode ter esquecido do seu chamado, mas eu não esqueci da comissão que eu fiz a vocês. Eu não esqueci, não me esqueci. Então, Pedro, agora assuma a responsabilidade e cuida do meu povo. Eu chamei você para isso. Os designou e deu-lhes o nome de apóstolos. São os apóstolos que tem nas Escrituras. Tá? Essa outra situação toda de apostolado hoje em dia aí, isso aí é apócrifo. Tá? O que a gente tem nas Escrituras são 12 apóstolos. Esses são os apóstolos que nós temos, que Deus chamou. Fora isso, é apócrifo. Tá? Não tem essa questão aí de hierarquia. De novo vem a questão de hierarquia. As pessoas, muitas vezes, nessas terminologias, elas estão correndo atrás de título, não atrás de ministério. Prefere ter um AP na frente do nome, abreviação de apóstolo, porque só PR é muito pouco para mim, então tem que ser melhor. Prefere ter um BP na frente do nome, mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Deus nos chama para servir. E quem serve não está nem preocupado se tem PR na frente do nome ou não tem. Quem serve do jeito que for para servir. Quando eu pastoreei lá na Igreja Central de São José dos Campos, eu era pastor de jovens. Na verdade, eu não era pastor de jovens, tem que falar certinho do jeito que era. Eu era auxiliar eclesiástico. Com o termo que eles designaram lá, porque não era pastor, não tinha sido ordenado ainda e tal, e colocaram auxiliar eclesiástico. Eu acho que eu fui o único da ICEB, não sei, tem que olhar talvez, né? Não sei como é que fica a situação aí. Mas alguns colegas meus do seminário falaram assim: Frank, não vão te ordenar, aquela coisa toda, ninguém te chama de pastor. Claro, eu não estou muito preocupado com isso não, sinceramente. Estou servindo os jovens da igreja, para eles eu sou pastor deles. Se a liderança quer caminhar com isso e tudo, eu não vou ficar forçando. Aí no tempo certo chegou, foi meu provisionamento, depois foi a minha ordenação, então, tranquilo. Mas eu quero dizer, irmãos, é isso, tem gente que está correndo atrás de título para isso, título para aquilo, achar que é melhor do que o outro, porque ele tem um nome na frente, uma abreviatura na frente do seu nome. Jesus está dizendo para eles o seguinte: a quem ele chamou para cuidar do povo dele. Quer sejam os líderes, quer sejam os irmãos também. Porque o chamado é para todos nós. Nós não temos que cuidar uns dos outros, não temos que aconselhar, exortar mutuamente, não temos que usar a nossa mutualidade para a glória de Deus. Então não tem problema. Se um dia vai ser reconhecido pelos outros, tudo bem, mas se não for também não tem problema. O importante é que no Senhor nosso trabalho nunca é vão. Nunca. E às vezes as pessoas como Pedro aqui acabam por situações da vida se esquecendo do chamado. E Jesus então está dizendo: olha, não se esqueça do compromisso. Pedro então havia se esquecido do compromisso. E no finalzinho, no versículos 20 a 23, nós vemos uma terceira retrospectiva que eu encontrei aqui nesse texto. Não da parte de Jesus, não Jesus mexendo numa situação para confrontar Pedro, mas agora o próprio Pedro e João, que registra, também analisando a situação como uma retrospectiva, João registrando como retrospectiva e Pedro pensando na vida do outro também. Diz assim: Pedro, voltando-se, depois de Jesus ter confrontado 3 vezes, ele viu que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse era o João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto é este? Olha, o chamado de Jesus para a gente é um chamado individual. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um dá conta do seu ministério. Às vezes, a gente no seminário, alunos vêm e falam alguma coisa, outra coisa toda, fez estágio numa igreja, fez estágio na outra, comenta alguma coisa e tal. E aí, a gente tem que ter sabedoria. E muitas vezes eu falo para os alunos: olha, você está fazendo estágio. Você aprende ali. Se tem coisa que você acha que está errado, no tempo certo, no seu tempo, você faz do jeito certo. Agora saiba de uma coisa:
Você vai dar conta do seu ministério diante de Deus e cada um vai dar conta do si. Não adianta ficar pensando no outro, aquela coisa toda. E aí então Jesus chega e fala, mas e o João? Você está falando de mim, que eu vou para um lugar que ninguém quer me levar, que vão querer me levar, eu não quero ir, vou amarrado. Jesus estava dizendo, em outras palavras, o João registra, que tipo de sofrimento ele teria. Mas é que lá vai ter sofrimento para ele também. Por que vai ser comigo, com aquele lá não vai ter nada disso? Pedro, o meu negócio é contigo. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, imagina só, eu teria 2000 anos de vivência. Jesus não, e aí o próprio João corrige isso. Né? Jesus não disse que ele não morreria, mas disse, se eu quiser, eu morreu, em outras palavras. Jesus então ensina para Pedro, nessa retrospectiva de Pedro, no caso, querendo olhar na vida do outro, foi aquele que na ceia reclinou sobre o peito de Jesus, ele estava à direita do peito de Jesus, no caso, né? E aí algumas pessoas ficam nessa questão de como é que reclinou. Saiba o seguinte, irmãos, naquela época ninguém sentava à mesa do jeito que nós nos sentamos. A mesa era pequena, baixinha assim, ó, dessa altura. E as pessoas então elas se apoiavam, deitavam de lado no chão, apoiando a mão esquerda, o corpo esticado para o lado de lá, e com a mão direita, que é a mão higiênica, eles pegavam comida da mesa e se serviam. E quem estava do lado direito de Jesus, para conversar com Jesus, estaria de costas. Jesus estaria do lado de cá, desse jeito assim, esticado para cá. Então, por isso que ficou notório quem que reclinou na cabeça de Jesus. Foi aquele que teve que se curvar, mestre, quem que é o traidor? Por isso que essa foi uma expressão que designou João. Porque é estranho, né? Seria estranho. Ele está sentado no lugar que fala, por que eu vou precisar inclinar? Basta virar o pescoço. Mas aqui, nesse contexto, é diferente. Por isso ficou bem claro, quando João registra, que esse aqui era ele próprio. Então as pessoas sabiam, Jesus, o Pedro estava falando de Jesus, estava falando com Jesus a respeito de João. Esse foi o que reclinou o peito, a cabeça no peito de Jesus. Então Jesus nos fez lembrar agora da característica do seu senhorio. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu faço o que eu bem entendo, vocês têm que obedecer. Vocês têm que obedecer o chamado, paciência, cuide do meu povo. Meus irmãos, a pergunta que fica para a gente é, tá, e o que isso tem a ver comigo? Minha pergunta de volta, será que Jesus continua fazendo desse jeito? Jesus continua nos confrontando ainda, nos fazendo olhar para antes, fazer uma retrospectiva da nossa vida, para ver como está a nossa vida hoje diante dele? Eu creio que sim. Ele fez isso com a igreja de Éfeso. Com a igreja de Éfeso, Jesus fez isso. Na mensagem para Éfeso, olha só o que Jesus escreve, ou escreveu para eles na Apocalipse. Lembra-te de onde caíste. Faça uma retrospectiva, olhe, se examine. Na ceia do Senhor também tem isso. Examine-se o homem a si mesmo. Faça uma retrospectiva da sua vida. Arrepende-te do que está errado. Está dando para ver, né? Volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, quantas vezes nós como crentes nos esquecemos do primeiro amor? Nós vamos deixar a vida nos levar, né, por aí. A vida vai nos levando, como diz a música, e a vida vai levando e eu sou feliz e que Deus der, tá bom. Não pode ser assim. Não pode. Nós temos que viver em santidade a cada dia. Não podemos abandonar o nosso compromisso. Ou vamos querer receber puxão de orelha para lembrar, para cair agora na realidade. Éfeso, essa igreja, então, lembre-se de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Éfeso tinha uma boa teologia, mas tinha um coração esquecido. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja de Éfeso não tinha um problema teológico,
cardíaco. Ela tinha um problema de coração, negligenciou o Senhor, abandonou o primeiro amor. Diz a palavra de Deus que eles odiavam a obra dos nicolaítas, eles sabiam ver quem era da verdade ou quem não era. Nós muitas vezes somos hábeis demais nisso. A gente olha ali e quer, esse cara é herege, não presta. Ligou aqui a teologia furada. Nós somos hábeis, e é bom isso. É bom a gente conhecer a teologia, mas não pode ficar só nisso. Nós temos que ter um coração voltado para Deus. Nós temos que ter um amor para com Deus, o primeiro amor. Quantos aqui se lembram de quando se entregou para Jesus pela primeira vez? Lembra como que era? E tinha prazer em tudo que era de Deus. Tudo. A gente gostava, a gente se envolvia. Todo mundo era perfeito, a gente não via defeito na vida dos irmãos. Mas o nosso coração começou a ficar endurecido. Começou a ficar questionador de um, do outro e por aí vai. Depois, o coração começou a ficar endurecido com as coisas de Deus também. Até que chegou um momento, no caso dessa igreja, que Jesus fala, olha, você tem que voltar para o primeiro amor. Se abandonou. Éfeso precisava se lembrar de que a maior motivação para o serviço cristão deve ser o amor que temos para com Deus. É o amor que nos motiva, e não a obra em si. Nós realizamos algo para Deus porque nós o amamos. E o amor é o que nos motiva e nos impulsiona a fazer alguma coisa para Deus, ou para o nosso próximo. É o amor que é a grande virtude. 1 Coríntios 13. Tudo vai passar, o amor permanece para sempre. Nunca vai passar o amor. E Jesus faz isso ainda hoje? Sim, Ele faz o mesmo com você, faz o mesmo comigo. E a pergunta para todos nós é, você tem perdido o primeiro amor? Faça uma retrospectiva de sua vida. Examine-se a si mesmo, é a exortação paulina. Tem alguma coisa que está ruim? Nossa fé, nossa caminhada, nossa espiritualidade tem diminuído? É fácil olhar para Israel tendo seus ciclos de erros. O período dos juízes era muito assim na vida de Israel. Era um período de erros. Ele errava, pecava, fazia muita coisa errada contra Deus, Deus levantava um povo, o povo ia para o fundo do poço. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz, expulsava os inimigos, o povo voltava a ter prosperidade, a coisa caminhava bem e tudo. A hora que estava tudo bem, o povo negligenciava Deus, começava a pecar, fazer tudo coisa errada, seguindo idolatria e por aí vai. E quantas vezes acontece com a gente? Tomara que contigo não aconteça. Mas muitas vezes nós vamos deixando os valores dessa vida sufocar a semente. E aí nós ficamos infrutíferos. Se isso tem acontecido com você, se arrependa. Se arrependa de sua mudança de valores. Às vezes nós começamos a priorizar demais as pessoas que estão nos nossos relacionamentos. Aí eu paro de vir na igreja, eu paro de me envolver com as coisas da igreja, começo a me envolver com tantas outras coisas, e largo mão disso, não participo de atividades que eu poderia participar, não é nem que não dá para participar, não, isso é legal, mas não quero. A gente vai tendo apatia espiritual. Então, muito cuidado. Volte-se ao primeiro amor e às primeiras obras. Tem uma música que eu queria colocar aqui, mas vai dar certo, estudar, né? Tá com atenção, né? Tá. E enquanto a música tem um videozinho aí, pense um pouco nisso, e daqui a pouco a gente ora e coloca colocando as nossas vidas diante de Deus.
Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe. O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar. Nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ainda hoje vai atrás de pecadores. O Senhor ainda hoje vem atrás de nós quando estamos andando em caminhos tortuosos, fazendo coisas que negam ao Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se talvez por meio das nossas atitudes, daquilo que fazemos, daquilo que priorizamos, temos negado ao Senhor nas nossas vidas, Pai. Nos ajude a entendermos e reconhecermos de fato qual que é o nosso chamado. O Senhor nos chamou para estarmos do Teu lado, no Teu reino. Nos ajude a priorizar o reino de Deus e a Tua justiça, Senhor. Nos ajude nisso, sabendo que todas as coisas que são necessárias o Senhor há de acrescentar a nós. Que de fato nós possamos crer nisso e viver acreditando nisso, pensando nisso a cada momento, sabendo que o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem provado isso, o Senhor tem demonstrado nessa noite que é assim. Abençoa os meus irmãos, Pai. Se tem alguém aqui que se sentiu incomodado nesse momento pela Tua palavra e tem esse desejo de voltar ao primeiro amor, que o Teu Espírito Santo alegre o seu coração, que o Teu Espírito Santo faça uma obra maravilhosa nestes corações, ó Deus, para que de fato o calor do Teu Espírito ainda aqueça os seus corações, ó Pai, que a frieza espiritual possa ir embora e a vontade, o desejo de servir ao Senhor mais e mais possa crescer nesses corações. Abençoa, Deus, a mim, a cada um dos irmãos, que nós não nos esqueçamos disso, que possamos
compreender, Pai, que nunca voltaremos e nunca devemos voltar para a vida que tínhamos antes, mas devemos seguir adiante para o alvo, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a estatura da plenitude, Senhor. Nos abençoa, nos ajude nisso. Oramos e pedimos essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.